O presidente americano Donald Trump declarou hoje, de fato, vitória na guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China e afirmou que ambos os países chegaram a um acordo comercial, que ficará para sempre e será lembrado na história. Mas, na verdade, Donald Trump basicamente fracassou em sua própria guerra comercial e voltou ao ponto de partida ao momento em que ele começou a escalada dessa guerra comercial. Porque a afirmação dele de que agora os Estados Unidos mantêm uma tarifa de 55%, enquanto a China apenas 10%, não corresponde à realidade. Aliás, o acordo comercial de Donald Trump com a China não é aquilo que muitos esperavam, nem mesmo os republicanos e os apoiadores do movimento Make America Great Again. Meu nome é Alexei Pichi, hoje é 11 de junho no calendário. Nesta edição, vamos discutir o que os americanos e chineses conseguiram negociar. E será que o novo acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China é realmente aquele que a Casa Branca esperava? Vamos falar sobre tudo isso em ordem. Mas, antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos as notícias assim que elas chegam. Começarei com as informações operacionais. Hoje, Donald Trump declarou que os Estados Unidos da América e a China concordaram com um acordo comercial. Lembro que, pelo terceiro dia seguido, ocorriam negociações entre as delegações chinesa e americana em Londres. E, de fato, isso é uma continuação das negociações que começaram há um mês em Genebra. Parecia que já tinham fechado um acordo antes, mas após um escândalo, voltaram a discutir o assunto novamente. E Trump afirma que agora esse acordo deve ser aprovado pelo líder americano Donald Trump e pelo líder chinês Xi Jinping. E como escreve Donald Trump, nosso acordo com a China está concluído, restando apenas a aprovação final do presidente Xi e de mim. Segundo Trump, o acordo prevê que a China fornecerá aos Estados Unidos da América ímãs e metais de terras raras. Em troca, os Estados Unidos da América fornecerão à China, cito, aquilo que foi acordado, incluindo a possibilidade de estudantes chineses estudarem em faculdades e universidades americanas. Nós recebemos um total de 55% das tarifas, a China recebe 10%. As relações são excelentes. Apenas lembrando que, depois de se tornar oficialmente o 47º o presidente dos Estados Unidos da América, Trump impôs tarifas rígidas contra vários países. As tarifas afetaram a China em particular. Em resposta, Pequim também impôs tarifas rígidas contra os Estados Unidos da América. As tarifas ultrapassaram 100%, houve uma escalada seguida de flexibilização e agora voltamos ao ponto inicial. Bem, agora vamos ao que é mais interessante. Por que Donald Trump está enganando todos nós ao afirmar que os Estados Unidos da América e a China conseguiram fechar algum tipo de mega acordo sobre a guerra comercial? Então, agora vou mostrar para vocês uma bela infografia que mostra toda a dinâmica das negociações no âmbito da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China e que mostra que Trump não conseguiu nada de novo. Trump declarou que agora as tarifas são: Estados Unidos da América aplicam 55% sobre produtos chineses e China, 10% sobre os americanos. E aqui está uma infografia de um mês atrás, mas veja só, ela ainda é atual hoje, mesmo depois do suposto fechamento de um mega acordo em Londres. Como foi formada a grade tarifária no final? No final de fevereiro, início de março, os Estados Unidos da América impõem uma tarifa de 20% sobre o fentanil e mantêm a tarifa básica em 10%. Chegamos a 30%. A China responde, mas não com uma tarifa única, como fez Donald Trump, e sim com tarifas setoriais. A China inicia ataques pontuais. E aí, em alguns produtos, a tarifa é de 10%, em outros é de 15%, em outros chega a 34%. E certas coisas foram quase proibidas para os chineses comprarem dos americanos. Em suma, para certos produtos, foi imposta uma proibição total de importação. O golpe mais importante foi a proibição da importação de metais de terras raras chineses. Foi por causa disso que Trump ficou alarmado e ligou para Xi Jinping na semana passada pedindo para retomar as negociações. Sem esses metais de terras raras, os Estados Unidos da América não conseguem. E como se sabe, a China é monopolista nesse mercado e ela extrai e processa 90% de todo o comércio mundial de metais de terras raras e ímãs. Mas, como dizem, se você não se aprofundar nisso tudo, parece que a China está impondo apenas 10% de alguma tarifa básica e todo o resto fica fora de consideração. Em abril, como lembram, inicia-se a guerra tarifária. No final,
Os Estados Unidos da América impõem 145% de tarifa contra a China impõe 125%, depois ocorre uma distensão, as partes reduzem 115% das tarifas e então nós chegamos a uma situação em que os Estados Unidos da América mantêm, depois não no nível de 30% e a China no nível de 10%. Porém, novamente, isso desconsiderando todos os golpes pontuais da China. Mais uma vez. Isso aconteceu há mais de um mês. Tivemos uma situação em que são 3010, mas de onde? Donald Trump acrescentou mais 25% e declarou que os Estados Unidos da América mantêm 55% contra a China, enquanto para a China supostamente são apenas 10%. Na verdade, tudo é muito simples. Trump, como eu já imaginava, apresenta um acordo vazio como uma grande vitória. A questão é que Trump simplesmente pegou aqueles 30% e somou mais 25% de tarifas que foram introduzidas ainda durante seu primeiro mandato presidencial. Os 25% já vigoram há anos como resultado do acordo de Trump anunciado hoje. São os mesmos 30% contra os 10% das tarifas básicas, que estavam em vigor até um mês atrás e sobre os quais já havia um acordo em Genebra. Além disso, a China ainda manteve uma série de restrições setoriais, mas para Trump não é apropriado falar sobre isso. E agora surge a principal pergunta. Para que serviu toda essa guerra comercial se os países simplesmente estão voltando ao ponto de partida? Falando grosseiramente, Donald Trump hoje declara que a principal conquista é que a China descongelou o fornecimento de metais de terras raras para os Estados Unidos da América. Então, antes da introdução de todas essas tarifas, a China já fornecia esses metais de terras raras e, na verdade, a proibição da importação desses metais pelos Estados Unidos da América foi uma resposta às medidas impostas por Donald Trump. Mas é claro, essa parte a equipe da Casa Branca ignora e diz: olhem, chegamos a um acordo e agora a China está retomando o fornecimento de metais de terras raras para nós. E tudo isso é apresentado como uma grande vitória. E então, depois dessa guerra verbal acirrada que se transformou em restrições mútuas sobre produtos de exportação-chave, autoridades americanas e chinesas se encontraram esta semana em Londres para tentar encontrar uma maneira de chegar a um acordo sobre algo que, na verdade, já haviam acertado em Genebra um mês atrás. E ao que parece, os principais negociadores comerciais desses países conseguiram isso, segundo dizem na Casa Branca. E então, na noite de terça-feira, tanto os funcionários chineses quanto os de Trump declararam que concordaram com as bases para implementar o consenso que haviam alcançado no início de maio. E a trégua comercial será enviada aos seus líderes para aprovação. Aqui estão as empresas de consumidores e os investidores de Wall Street. E sem dúvida vão respirar aliviados, porque todas essas tarifas onerosas, elas geraram grande preocupação. A redução das barreiras comerciais entre as duas maiores economias do mundo deve diminuir os custos e ajudar a trazer a tão necessária certeza para uma economia que está mostrando alguns sinais. Ainda assim, atenção. E aí, nesse contexto, Trump anuncia que, vejam, nós chegamos a um acordo. Sem dúvida, qualquer acordo comercial, mesmo um como esse, era extremamente necessário. Após as declarações de Trump sobre o chamado Dia da Libertação, em 2 de abril, a tensão chegou a um nível tal que o comércio entre os Estados Unidos da América e a China praticamente parou. Porque qualquer tarifa acima de 100% é de fato um embargo à importação de absolutamente tudo. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, principal negociador americano nas negociações comerciais com a China, declarou que os níveis anteriores de tarifas eram insustentáveis. É assim então. Em 12 de maio, delegados da China e dos Estados Unidos da América anunciaram reduções significativas nas tarifas historicamente altas entre os dois países. Economistas diminuíram as previsões de recessão e a confiança do consumidor, antes em queda, se recuperou. Mas Trump e sua administração, nas últimas semanas, tornaram-se cada vez mais hostis em relação à China, acusando o país de violar as promessas feitas em meados de maio. Ou seja, supostamente a China violou as condições que foram acordadas em Genebra há um mês. E a China, por sua vez, afirmou que são os Estados Unidos da América que não estão cumprindo suas obrigações segundo o Acordo de Genebra. Bom, é isso. A administração Trump, é claro, esperava que a China suspendesse as restrições aos metais de terras raras, que são componentes extremamente importantes para uma ampla gama de eletrónicos. Mas a China decidiu, por que ter pressa? E a China, muito lentamente, permitia aos poucos que esses metais de terras raras voltassem ao mercado aberto, de onde esses metais depois iam para os Estados Unidos. E isso deixou o Trump furioso. Ele disse: por que está demorando tanto? Então ele decidiu, por exemplo, dizer que deveríamos simplesmente expulsar todos os estudantes chineses do país.
A China tem um monopólio de fato sobre os metais de terras raras, sem os quais não é possível fabricar carros, motores a jato, corantes, medicamentos e assim por diante. Ou seja, existe toda uma gama enorme. Mas o mais importante é que eles são usados no complexo industrial de defesa, na indústria espacial e assim por diante. Sem os metais de terras raras da China, os Estados Unidos não conseguem se manter. Mas mesmo assim, apesar das tendências positivas, os Estados Unidos da América e a China continuam em confronto económico. E aí a administração Trump afirma que as empresas chinesas estão mais do que felizes em vender produtos baratos no mercado dos Estados Unidos da América. Mas a China impõe restrições significativas às empresas americanas que operam no país e incentiva as empresas chinesas a simplesmente roubar a propriedade intelectual americana. A China contesta essas alegações há bastante tempo, nada de novo aqui. Trump, em seu primeiro mandato presidencial, aumentou as tarifas sobre a China por motivos de segurança nacional e Biden manteve essas tarifas, algumas até dobrou. E, em princípio, a situação permaneceu exatamente como era no primeiro mandato presidencial de Trump, mas o segundo governo Trump decidiu aumentar essas tarifas, como mencionei, e então, até Genebra, chegamos ao número de 30% a mais. Esses são os mesmos 30% que foram acordados ainda em Genebra. Além disso, a Casa Branca cancelou a chamada exceção, que permitia que encomendas com valor inferior a $800 fossem importadas para os Estados Unidos da América sem pagamento de taxas, mesmo após a conclusão do acordo comercial. Tarifas complexas criam barreiras comerciais significativas com o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, aumentando os preços para empresas e consumidores americanos sem soluções fáceis ou alternativas de mercado claras. E algumas empresas gigantes, como por exemplo, possuem cadeias de suprimentos complexas que conseguem suportar apenas parte da pressão dos preços, mas até mesmo a Kotoraya, que afirmou que passaria a fornecer a maioria dos iPhones americanos da Índia, ou seja, para o mercado americano, já que as tarifas chinesas estão aumentando, declarou que ainda assim enfrentará um aumento trimestral de custos de $900 milhões. E foi justamente por causa dessas tarifas que outras empresas foram completamente retiradas do mercado chinês. E mesmo sem quaisquer tarifas ou outras barreiras formais por parte da China para a compra de aviões americanos. Mas praticamente não realiza vendas na China desde 2019 e para... Esse mercado era o maior do mundo na compra de aviões. E então, quando a primeira rodada de tarifas foi imposta por Trump, ainda em seu primeiro mandato, depois disso os chineses simplesmente se recusaram a comprar Boeings. Claro que Trump meio que não fala sobre isso, mas mesmo assim ele insiste que está tudo bem até hoje, né? Escreve então em uma rede social. No Truth Social ele escreveu o seguinte: o presidente Xi e eu vamos trabalhar juntos para abrir a China ao comércio americano. Isso será uma grande vitória para ambos os países. Uma trégua comercial pode ser a melhor alternativa se desta vez durar mais do que depois de abril. Mas se o acordo levar à redução das barreiras comerciais, isso pode estimular ambas as economias. Mas mesmo assim, toda essa guerra comercial já causou certos impactos, tanto na economia chinesa quanto na americana. A principal conclusão deste episódio é que Trump passou 4 meses confrontando os chineses, mas no final voltou atrás em tudo. Voltando ao ponto de onde tudo começou, e eu lembro que tudo começou quando ele impôs tarifas para combater o fentanil e uma tarifa básica de 10%, que ele aplicou contra praticamente todos os países do mundo. Após quase 4 meses de disputas e tentativas de provar algo, ele retornou ao ponto inicial. E agora ele apresenta como única vitória o fato de que a China concordou em fornecer metais de terras raras para os Estados Unidos da América. Lembro mais uma vez, a China proibiu o fornecimento desses metais em resposta à guerra comercial iniciada pelo presidente americano. Essa é toda a mega negociação de Donald Trump. E com isso deixo reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like.